nos últimos tempos eu comecei a ler de novo a Bíblia, né? Lá desde o início, Gênesis, Êxodo, e esta parte do início é muito difícil. Aliás, todo o Velho Testamento é muitas vezes difícil de ler. Às vezes é um bocado como ver um filme, só que nós já sabemos que a história acaba mal, ou pelo menos tem muitos episódios mal, e sempre que lemos, não sei, acho que a história é mais triste do que feliz quando lemos acerca do povo, tudo aquilo que ele fazia, a falta de fé, tudo aquilo que correu mal e nós pensávamos que podia ter corrido melhor. E acho que isso também acontece um pouco nas nossas vidas, não é? Nós também tendemos sempre a lembrar mais as coisas más e esquecemos as coisas boas. Mas, para esta tarde, eu gostaria de falar de uma passagem que realmente tem um final feliz e que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 17, Êxodo 17, versos 8 a 16. Eu lembro-me, quando eu era pequeno, eu nunca vi muito Fórmula 1, aliás, acho que nunca vi nenhuma Fórmula 1, mas o meu pai gostava, assim, pelo menos, de vez em quando, estava mais por dentro que eu, pelo menos. E uma vez ele disse assim, a Benetton ganhou a corrida nas boxes. A Benetton, uma equipa que já não existe, e ganhou a corrida nas boxes. E eu perguntei, como assim ganhou a corrida nas boxes? Então, como é que é ganhar uma corrida nas boxes? Então, eles ganharam tempo a mudar, eram mais rápidos a mudar os pneus, então os carros têm que parar algumas vezes para trocar os pneus, e a Benetton era quem fazia isso mais rápido, e também na estratégia que a equipa tinha em relação às boxes, porque na Fórmula 1 há toda uma estratégia de escolher quando é que se muda os pneus, porque depois os pneus demoram algum tempo a aquecer, e depois é que ficam bons, mas depois, se houver chuva, tem que trocar de pneus, mas se não trocar, ganha tempo, etc. Então, há toda ali uma estratégia, e a equipa da Benetton era muito boa com essa estratégia, ao ponto de, apesar de não terem o melhor carro, nem o melhor piloto, ganharem bastantes corridas. E isto fez-me pensar também que realmente não existem desportos individuais. Realmente, há esta distinção. Há os desportos coletivos, né, que são duas equipas, como o futebol, por exemplo, e há os desportos individuais, que é uma pessoa sozinho, por exemplo, lutar judo ou arco e flecha, mas de facto nunca é um desporto individual. Mesmo que o atleta esteja sozinho, ele tem um treinador, tem se calhar uma equipa técnica que está a ajudá-lo, uma equipa médica, se calhar tem outros colegas com quem treina, e tudo isso faz parte da equipa. E nós, como cristãos, nós também não estamos num desporto individual, nós estamos em equipa, e esta passagem fala também acerca disso. Vamos ler. Então, Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez José como lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol.
E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de arriscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, temos aqui o relato de uma batalha entre o povo de Israel e Amaleque. Aqui, Amaleque são os amalequitas. Muitas vezes os israelitas eram chamados por Israel, e Amaleque então era um antecessor do povo dos amalequitas, que é descendente de Esaú. Então, Esaú, irmão de Isaac, irmão de Jacó, sim, filho de Isaac, que então a bênção ficou com Jacó, e Esaú saiu e teve filhos, e dele também foram feitas muitas nações, e uma dessas nações é esta, os amalequitas. Então, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles tinham acabado de ver muitas grandes maravilhas do Egito. Viram as 10 pragas a acontecer e viram como não lhes acontecia nada. Viram o mar vermelho a abrir-se diante deles. Viram o mar a fechar-se em cima do exército dos egípcios. Interessante que, se Israel quisesse lutar contra os egípcios, provavelmente não iam conseguir derrotar, porque o exército egípcio era muito forte, mas contra estes amalequitas, Deus escolheu que eles deviam realmente lutar, e mesmo assim Deus trouxe livramento nesta ocasião. Então, eles tinham mesmo começado a entrar nesta viagem no deserto. Até chegar aqui já tinha havido vários sinais também. Houve o sinal de umas águas amargas que se tornaram doces, então o povo chegou a um lugar e teve sede, e havia água, mas a água não era boa para beber, e Deus fez essa água a tornar-se doce, boa para beber. E atenção, que isto sempre foi acompanhado de quê? De murmuração. O povo chegou ao Mar Vermelho e disse a Moisés: Moisés, porquê é que nos tiraste do Egito? Agora vamos morrer aqui. Depois chegou ao pé das águas amargas: Moisés, porquê é que nos tiraste do Egito? Agora vamos morrer à sede. Depois, quando veio o maná: Moisés, porquê é que nos tiraste do Egito? Agora vamos morrer à fome. Ainda depois disso, já aqui no capítulo 17, não havia água outra vez, mais uma murmuração, e Deus fez a água sair de uma rocha. Então, sinal após sinal, Deus a ser fiel, a suprir todas as necessidades do povo. E chega aqui a esta altura, em que eles realmente começam a entrar na terra prometida. Apesar de Deus ter prometido esta terra e ter dito que é uma terra boa, não ia ser entrar tão à vontade, não é? Aquela terra era habitada por outros povos, e aquela terra era para ser conquistada. Então, apesar de Deus ter dado aquela terra ao povo de Israel, eles iam ter que fazer alguma coisa por isso também. Iam ter que conquistar aqueles povos. E o primeiro que teve que lutar foram estes amalequitas. Então, esta é a primeira guerra. É a primeira batalha que eles tiveram que travar. Por isso, era uma batalha especial. A forma como esta batalha fosse ganha ou perdida iria
definir como é que ia ser toda a conquista da Terra Prometida. Pela primeira vez, o povo de Israel tem um inimigo, e é um inimigo externo, então é um outro povo. Até aqui, parece que o inimigo do povo de Israel é ele mesmo, o povo de Israel que murmura, então a oposição vem de dentro do povo de Israel. Mas agora não, é uma oposição que vem de fora. Então, e o que é que aconteceu nesta primeira guerra que era tão importante? Moisés ordenou a Josué, já agora é a primeira vez que se fala aqui no nome de Josué. Josué provavelmente era o chefe do exército. Então, falou para Josué escolher alguns homens para lutar contra os amalequitas. E Moisés disse: tu vais lutar com os amalequitas e eu vou para o outeiro com a vara. Diz aqui no verso 10, no verso 9, o bordão de Deus estará na minha mão. Este bordão, este cajado, já tem uma longa história, não é? Quando Deus chamou a Moisés para ir ao faraó, e Moisés tentou inventar um monte de desculpas, dizer que não tinha capacidade, que não sabia falar, etc. E Moisés não sabia o que é que havia muito bem de dizer, mas a certa altura Deus disse: Moisés, o que é que tu tens na mão? E era aquele cajado. Moisés era pastor, então tinha aquele cajado. E através daquele cajado, daquele bordão, Deus operou muitos sinais. Logo ali em frente a Moisés jogou a vara no chão e a vara transformou-se em serpente. E Moisés começou a fugir. Bem, é uma outra história. Mas Moisés usou aquele bordão, aquela vara, na presença de Faraó, muitas vezes, também para transformar em serpente, e depois todas as pragas do Egito também envolviam sempre alguma coisa que Moisés fazia com a vara, tocar na água, tocar no pó, alguma coisa assim. E quando iam atravessar o Mar Vermelho, Moisés usou aquela vara para abrir o mar. Quando foi para tirar a água da rocha, também foi com a vara. Então, aquela vara, é esta vara que está a falar. Não é que a vara tivesse algum poder em si, não é? Não era uma vara mágica. Não estamos aqui a falar de uma varinha do Harry Potter. Era um pau normalíssimo, só que representava o poder de Deus, representava aquilo que Deus fazia através de Moisés e através daquele objeto que Deus, por algum motivo, escolheu. Aquela vara representava o poder de Deus na terra. Depois, aqui no verso 10, diz então que Josué foi para a guerra, não é? E Moisés, com Arão e Ur, foram para o cimo do outeiro, de um monte, provavelmente de um sítio onde eles conseguiam ver a batalha lá embaixo. Este Arão era o irmão de Moisés. Ur, nós não sabemos muito bem quem era, talvez fosse cunhado de Moisés, marido de Miriam. Mas aqui nós já vemos uma certa divisão de tarefas, não é? Então, cada um tinha a sua missão. Josué foi para a guerra, estava lá embaixo a lutar, e Moisés tinha outra missão, que era ir para o cimo do outeiro e interceder por Josué, interceder pelo povo de Israel. Arão e Ur também tiveram o seu papel, como vemos depois aqui mais à frente. Então, não há membros inúteis.
E não podemos dizer que o papel de Josué era mais importante que o papel de Moisés, nem que Moisés era mais importante do que Josué. Não. Josué precisava daquilo que Moisés estava a fazer e Moisés também precisava daquilo que Josué estava a fazer. Só assim é que a guerra foi vencida, foi ganha. Então, no verso 11, nós vemos mais um milagre feito através deste bordão, que era o quê? Quando Moisés segurava a vara no alto, os israelitas estavam a ganhar aos amalequitas. Quando os braços baixavam, os amalequitas venciam aos israelitas. Então, está aqui a haver um verdadeiro milagre. O que Deus estava a fazer era que quando a vara estava no ar, Deus dava talvez força, destreza aos israelitas. Quando a vara baixava, isso deixava de acontecer. Agora, eu aqui acho que o que estava aqui a fazer diferença não é apenas se um pau estava mais em cima ou mais em baixo. Certamente que este ato de levantar a vara era acompanhado de quê? De oração, intercessão. Moisés estava em cima do monte, não era apenas para levantar aquela vara. Ele estava a orar, a interceder por aqueles que estavam lá embaixo a lutar. Vemos aqui a dependência de Deus. Era necessário pedir a bênção de Deus, pedir a ajuda de Deus para que esta guerra fosse vencida. No verso 12, depois diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Então, ele aqui já tinha talvez mais de 80 anos e os braços ficavam cansados. Então, Moisés ficou cansado. A primeira coisa que fizeram foi colocar uma pedra debaixo de Moisés para ele se assentar. Esta pedra, também aqui no Velho Testamento e aqui neste percurso do povo de Israel, também tem uma simbologia especial. Aparece várias referências a pedras que apontam também para a presença de Deus. Vimos ali atrás aquela pedra que Moisés bateu para sair a água. Mais à frente também sai água de uma outra pedra. E agora temos esta outra pedra. E é interessante também que no Novo Testamento Paulo diz que a rocha é Jesus. E ele está a falar aqui desta pedra. Havia como que uma ideia entre os judeus, que não está na palavra de Deus, mas era, não sei, uma suposição que os judeus tinham, que era de que esta pedra era sempre a mesma. Era como se fosse uma pedra que ia acompanhando o povo. Não era o povo que... O povo não carregava esta pedra, mas Deus ia movendo esta pedra e ia colocando no caminho do povo. E Paulo identifica esta pedra com a pessoa do Senhor Jesus. Mas esta pedra é algo que dá descanso, que sacia a sede, que dá alguma coisa onde nós nos podemos apoiar. Esta pedra é o Senhor Jesus. Mesmo assim, Arão ficava cansado com os braços, ele estava sentado, não é? Mas mesmo assim, os braços ficavam cansados. Então, ele tinha a ajuda de Arão e Hur. Aliás, Moisés ficava cansado. E ele pediu a ajuda de Arão e Hur para ajudar a segurar os braços em cima. E, mais uma vez, quando os braços ficavam para cima, Israel vencia. Quando os braços baixavam, Israel perdia. No verso 13 diz então que Josué venceu a guerra e desbaratou Amaleque e venceram, foram vitoriosos. No verso 14, o que é que nós vemos? Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué,
porque eu hei de arriscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, a primeira ordem de Deus foi para Moisés escrever aquilo num livro, aquilo que aconteceu num livro. Então, que aquilo não pudesse ser esquecido. E mais, diz aqui especificamente, e repete-o a Moisés. Aqui, esta palavra repete-o, há várias traduções que nos mostram que é uma ideia não só de repetir no sentido de dizer, mas repetir com ênfase para Josué compreender exatamente aquilo que aconteceu. Não fosse Josué pensar que tinha vencido a guerra por ele próprio, pela sua destreza, pela força dos seus soldados. Não, é importante que Josué soubesse o que aconteceu ali no cimo do monte. É importante para Josué saber que aquilo que aconteceu foi pelo poder de Deus e não pela sua própria força. Também, como curiosidade, é a primeira vez em que vemos Deus a dar a ordem específica a Moisés para ele escrever alguma coisa. Então, nós sabemos que Moisés escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, ou pelo menos quase todos, quase tudo. E aqui é a primeira vez em que Deus dá esta ordem específica para escrever num livro. Aqui seria um rolo, porque naquele tempo não havia livros como temos hoje, era um rolo, mas isto devia ficar registado e devia ser dito a Josué. Por fim, qual é o resultado disto? A batalha foi ganha, foi escrita a história, acabou? Não. Falta uma parte muito importante, que é a parte de adoração ao Senhor. Diz aqui no verso 15, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, era importante fazer alguma coisa para que o povo se lembrasse de que aquela batalha tinha sido ganha pelo Senhor. Então, Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Havia muito este costume, e vemos isso muito aqui, que sempre que acontecia alguma coisa, Moisés dava um nome àquele lugar relativo a esse episódio. Então, por exemplo, aqui vemos no capítulo 17 e o verso 7, quando fala de que Deus tirou a água da rocha, diz, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, houve este episódio de contenda, Deus faz o milagre de tirar a água da rocha, e aquele lugar passa a ter um nome para sempre, de quê? Massá e Meribá, que significa a contenda. Então, aquele lugar vai ficar marcado para sempre de uma forma negativa. Olha, aqui aconteceu uma coisa má, aqui aconteceu murmuração, aqui aconteceu algo que não devia ter acontecido, aqui aconteceu uma coisa má. O povo de Israel vai ficar para sempre na memória deste lugar como alguém que faz contenda, que faz murmuração. E temos o contraste. Quando o povo realmente obedece ao Senhor, quando Deus executa o seu milagre, mas de uma forma pacífica, sem oposição do povo, qual é o nome que fica neste lugar? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor. E isto é o que nós temos que fazer também. Quando alguma coisa de boa acontece na nossa vida, temos que nos lembrar que é o Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Aquele lugar não ficou marcado pela vara de Moisés, ou por Moisés, ou por Josué. Não, ficou marcado pelo nome do Senhor. O que é que esta passagem fala às nossas vidas? Bem, há aqui várias coisas que podemos tirar. Em primeiro, que há duas coisas que têm sempre que existir.
a oração e a ação. E uma não pode acontecer sem a outra. Em Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E se formos a pensar, isto é maravilhoso. Como é que um velho de 80 anos, desculpem dizer assim, como é que um velho de 80 anos teve influência sobre uma guerra que estava a acontecer ali em baixo? Como é que isto vai acontecer? Por causa do poder de Deus. Mas a oração é algo que tem o poder de mudar a realidade. Então, uma coisa que ia acontecer de uma forma, por causa da oração, pode acontecer de uma outra forma. Por causa da oração, que é nós a falar com Deus. Estão a perceber o poder da oração? Aquilo que a oração pode fazer? A oração é o veículo através do qual Deus opera. Então, eu não sei porque é que Deus quis fazer isto desta maneira. Deus não precisa das nossas orações, não é? Deus é omnipotente, Ele faz aquilo que Ele quer, mas Ele colocou isto como princípio, de que de alguma forma a nossa oração pode fazer as coisas mudarem. Deus não precisa das nossas orações e também a nossa oração não serve para nós controlarmos a Deus. Então, a oração não serve para Deus fazer aquilo que nós queremos. Não, a oração serve para nós fazermos aquilo que Deus quer. A oração serve para que a vontade de Deus se execute em nós e no mundo. Não é que nós vamos controlar Deus. Às vezes, em alguns meios cristãos, há esta ideia de que a oração serve para que Deus faça alguma coisa que eu quero e se eu tiver muita fé, Deus vai fazer aquela coisa que eu quero. Não, não é para isso que a oração serve. A oração serve para nos transformar a nós e serve para que a vontade de Deus se espalhe aqui na Terra. Existe aquela passagem que diz que eu agora não anotei, mas vós pedis, não é? E não acontece aquilo que vocês querem, porquê? Porque pedis mal, porque pedis para os vossos próprios deleites, para aquilo que vocês querem. E não, a oração não é para nós, é para o reino de Deus entrar na Terra. Mais uma vez, porquê é que Deus fez isto? Porquê é que Deus decidiu colocar nas nossas mãos a sua própria atuação? Porquê é que Deus quis que nós orássemos a Deus para que Deus fizesse as coisas aqui na Terra? Eu não sei. Ultrapassa, é daqueles mistérios que eu acho que vou levar para a eternidade. Não sei. Só sei que em toda a parte nós somos exortados a orar e somos encorajados a saber que a nossa oração produz efeito real. Não é só mudar a nossa mente, não é só mudar o nosso estado mental. Nós estamos tristes e fazemos uma oração. Às vezes há aquelas coisas que agora vemos hoje em dia de meditações e não sei o quê, que fazem com que as pessoas se sintam melhor. Não. A oração muda o mundo, muda as outras coisas que estão à nossa volta. Deus quer que nós oremos. Outra coisa que nós vemos aqui nesta passagem é que houve aqui um verdadeiro trabalho de equipa. Josué e os soldados a lutar, Moisés, Arão e Hur a orar. E nós temos que trabalhar em equipa. A igreja é feita por várias pessoas, com vários dons diferentes, e todos precisamos uns dos outros. E não há um que é mais importante que o outro. É tão importante o missionário que vai para a África, como o crente que fica a orar, a enviar ajuda. Tudo isto é importante. Temos que aprender a trabalhar em conjunto. Outra coisa que esta passagem nos ensina acerca da oração é que é algo que tem que ser contínuo.
Então, quando Moisés estava a orar, a batalha corria bem. Quando parava, a batalha corria mal. E isto também acontece nas nossas vidas. Quando paramos de orar, as coisas começam a descambar. Perseverança. Orar pelos outros. Quantas mães têm sustentado os seus filhos com oração? Quantos de nós já temos sentido que realmente alguém está a orar por nós? E eu acho que quando chegarmos ao céu, nós vamos ficar surpreendidos com muitas coisas. Coisas que aconteceram na nossa vida e que mais tarde vamos compreender que aquilo que aconteceu connosco foi porque alguém estava a orar por nós. Estas coisas acontecem e um dia vamos ter muitas surpresas em relação a isto. Não só de orações que fazem por nós, mas também orações que nós fazemos pelos outros. Muitas vezes nós não conseguimos ver o efeito, mas esse efeito existe. Outra lição desta passagem é a questão da memória. É muito fácil nós nos esquecermos das coisas que Deus tem feito, na nossa vida. Nós somos muito mais fáceis de nos lembrarmos das coisas que acontecem de mal, os problemas que tivemos, os percalços que tivemos na nossa vida, do que aquelas coisas que acontecem que são boas. Eu tenho um pequeno exemplo, que é, este fim de semana eu passei um pouco triste, um pouco abatido, porque eu estava lá a fazer umas bricolagens em casa, que é a fazer uma coisinha lá para uma gaveta, e no fim aquilo não encaixava. Então tive que refazer e depois, quando fiz, também não dava, vou ter que fazer de novo. E eu estava assim um bocado abatido e a pensar, eu não faço nada de jeito. E ontem à noite veio o Isaac Pires, o Pedro e o João e a Tenice, se calhar se lembram, ele estava no grupo, no coral que nós tínhamos, o coral Luzes da Cidade, que era aquele coral que nós estávamos a organizar. E ele veio dizer que se tinha acabado, que se tinha lembrado desse coral e tinha se lembrado das coisas maravilhosas que Deus fez através daquele coral na vida dele. E realmente eu que estava triste por causa de uma gaveta que não encaixava, de repente eu lembrei-me como é que Deus já me abençoou tanto através de uma coisa simples como aquele coral, todas aquelas vitórias que nós tivemos com aquele coral. Realmente tenho muitas saudades desse tempo, e foi preciso vir este Isaac, que eu acho que ele até agora está nos Estados Unidos. Ele deixou aquela mensagem e para mim serviu de memorial. De repente o meu humor mudou. Temos de nos lembrar das coisas que Deus faz por nós. E escrevê-las, se calhar, é uma boa coisa que devíamos fazer. Esta batalha devia ser a receita, devia dar a receita. Esta batalha foi a primeira batalha do povo de Israel, então devia dar a receita, a fórmula de sucesso da caminhada do povo de Israel até à Terra Prometida. Infelizmente, sabemos que não foi isso que aconteceu. O povo de Israel, mais à frente, quando teve que lutar outras vezes, teve medo dos inimigos, dos gigantes, de tudo, e não teve esta fé. Mas, da mesma forma, Deus nos dá esta receita, esta forma que nós temos de trabalhar aqui na Terra, que é a oração. A oração e a dependência de Deus. É assim que devemos fazer na nossa vida normal, na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja.
E, por fim, queria também destacar que, mais uma vez, todos estes exemplos, todas estas lições, nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo Deus, Ele orava sempre ao Pai. Deu-nos um grande exemplo em relação a isso. O Senhor Jesus, sendo Deus, sendo o suficiente, muitas vezes Ele pedia aos discípulos também para trabalhar. E aqueles discípulos, homens perfeitamente normais, puderam fazer parte do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve a ajuda dos discípulos. Nós também, da mesma forma, devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Sermos incansáveis na oração e também pensar que nós estamos aqui na Terra não é para lutar sozinhos. Nós temos irmãos à nossa volta e é com eles que nós temos que enfrentar as nossas batalhas. Que o Senhor nos ajude. Amém.